Finalmente eu comecei a arrumar a minha estante. Lá em cima ficavam os livros de Lima Barreto, que estão aqui. Eu acabei de catalogar no aplicativo Minha Biblioteca. E o que eu vou fazer? Aqui embaixo ficam vários livros aleatórios, normalmente que eu compro em sebo. Vou deixando eles aqui. Então eu vou jogar a coleção do Lima Barreto toda aqui pra baixo, deixar os nacionais mais acessíveis e vou botar alguns livros aleatórios lá em cima, onde eu não tenho muito acesso sempre. Bom, gente, como que eu limpo a minha estante? Eu utilizo esse lustramóvel aqui para limpar as prateleiras com um pano umedecido. Enquanto vai secando, eu vou fazendo a limpeza do livro. Utilizo um paninho qualquer para dar uma limpeza. Tô fazendo basicamente porque ele já tá limpo. E com a ajuda dessa escovinha que eu comprei só para isso, eu limpo as laterais, que é muito importante. Então, eu seguro bem firme e passo a escova. Já tá limpo, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo levemente, suavemente. Mas é pra fazer suavemente mesmo. E depois que eu faço isso, eu dou uma pequena folhada, bem cuidadosamente para não amassar. E assim, eu acabo limpando livro por livro, deixo ele dar uma respirada e elimino traças ou poeira, enfim. Lembra que eu comentei no último vlog que eu tava lendo o Anne de Avonlea, que é o livro 2 da série da Anne de Green Gables, né? Porque eu tinha gostado muito da série da Netflix, mas que eu não ia ler o Anne de Green Gables, porque eu já tinha assistido a série, e eu achei que ia estar muito repetido, né? Muito repetitivo. Eu li o início do livro, do e-book. Mas eu me enganei. Comecei a ler o Anne de Avonlea. Ok. Até certo ponto, tava tudo bem. Mas depois eu fui sentindo uma falta de informações. Aí, então, eu decidi ler o Anne de Green Gables. Mas eu vou ser sincera, eu pulei algumas partes. Eu pulei alguns capítulos do Anne de Green Gables, bem no início, quando a Anne é adotada e tal. Então eu pulei essa parte e já fui pra uma outra parte. E tá bem diferente mesmo da série. Óbvio, eu não aprendo, né? Claramente, uma adaptação vai ser fiel ao livro. Mas, enfim, eu queria tentar ver se com esse funcionava, mas... então eu tô lendo, já tô no finalzinho já. Eu peguei os últimos capítulos do Anne de Green Gables pra poder iniciar o Anne de Avonlea. Vou continuar a leitura então. Por falar em continuar a leitura, deixa eu ver se eu consigo apoiar o meu celular aqui. Sim. Nós começamos... Deixa eu tirar aqui. Nós começamos ontem a leitura do Crime e Castigo do Dostoiévski. A leitura coletiva. Já mencionei aqui que a gente tem um grupo de discussão lá no Instagram. Muitas pessoas vieram falar comigo que não tem Instagram, sem problemas. Eu já tô planejando um diário de leitura aqui pro canal, não vários, né? E a gente vai poder ter a liberdade de discutir nos comentários. Então vamos lendo. E me contem aí se você tá participando da leitura conjunta de Crime e Castigo, da leitura coletiva. Me conta aqui nos comentários o que você está achando. E eu tenho uma super dica pra vocês. Eu recebi de uma seguidora no Instagram um post da Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Eu já fiz um curso de extensão por essa fundação, adorei. Tem vlogs antigos aqui, onde eu mostro um pouquinho do curso, enfim, gratuito, totalmente EAD. Você estuda os módulos, mas você também faz prova online, assim, nada demais. Mas tem que ler o módulo para conseguir fazer a prova. Bom, esse curso que eu fiz antigamente, eu acho que ainda está disponível, de mediação de leitura, vale super a pena. Você que é professor, você que é mediador de clube de leitura, assim como eu sou também, as duas coisas, vale super a pena, me ajudou muito, abriu muito a minha mente. Ver a parte teórica também foi bem importante. E ela me mandou, então, um post da Fundação Demócrito Rocha de um novo curso de extensão deles, totalmente gratuito também, que é de literatura cearense, gente. Já me inscrevi, é óbvio. Ainda dá tempo de se inscrever, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas ainda dá tempo de se inscrever.
E eu super recomendo. Tem que ter dedicação, porque, como eu disse, além de você estudar os módulos, tem prova. E eu gosto muito de fazer cursos online que não tenha vídeo. Eu não consigo aprender muito assistindo vídeo. Tanto que após a pós-graduação que eu faço, a especialização que eu faço à distância, não tem nada de vídeo. É tudo texto, 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 texto. E eu prefiro 1000 vezes assim. Eu aprendo muito mais, eu consigo absorver muito mais dessa forma. E esse curso de extensão é assim também. São os módulos e você vai lendo e fazendo a prova. Mas você também tem opção de leituras complementares, enfim, é muito rico. Eu tô gravando esse vídeo no dia 5, as inscrições já estão abertas, mas o curso só começa no dia 18 de maio. Então ainda dá tempo de você dar uma olhadinha lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição para quem se interessar. Eu já dei uma olhada no programa, né, nos conteúdos, e tá bem interessante. E por isso eu resgatei no fundo do baú esse meu caderno aqui que me acompanha há um tempo. Tem até aqui uma parte de um curso de extensão que eu fiz no FRJ, já deixei separadinho. E aqui então foi quando eu fiz o curso de mediação de leitura pelo mesmo lugar. E eu já deixei tudo pronto para o novo curso. Eu gosto muito de estudar e escrevendo, é a forma que mais dá certo para mim. Então eu já separei esse caderninho que eu gosto muito dele, bem antigo, para poder escrever, né, para poder estudar aqui o curso de extensão. Gente, tô arrumando a minha estante. Ontem era meia-noite quando eu decidi continuar, mas logo eu parei. Tô modificando um pouco a ordem dos livros aqui, tentando esquematizar como eu vou organizar. Decidi separar por nacionalidade / gênero. Aqui eu tenho os livros de literatura brasileira. Porém, eu também tenho livros de literatura brasileira aqui, que são poesias, contos e crônicas. Então, eu vou deixar eles separados. Aqui eu também tenho livros nacionais, mas na área de história, que também vão ficar separados. Então, aí eu começo a separar também por gênero. Bom, eu já terminei essas duas partes aqui. Tem alguns livros que eu vou encaixar, que eu fui encontrando aqui no meio da bagunça. Então, vou encaixar daqui a pouco. E quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês como eu reorganizei a estante. E agora eu estou arrumando essa última parte aqui. Tô demorando mais porque eu estou catalogando também os livros no aplicativo que eu mostrei pra vocês, né? O Minha Biblioteca. Mas tá ficando bem legal. Tô gostando muito mais dessa arrumação que eu tô fazendo agora. Oi, gente! Hoje é quinta-feira e ontem à noite eu finalmente terminei a arrumação dessa minha estante aqui. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como ficou. Mas antes, eu esqueci de mencionar que aquele aplicativo que eu mostrei pra vocês, onde eu cataloguei todos os meus livros, tem uma opção ali que você pode exportar a sua biblioteca, você pode exportar todos os livros cadastrados, catalogados, para o seu Drive. Eu ainda não fiz isso, mas eu vou fazer com medo de perder, né? Sei lá, se der um bug no celular. Então, você ainda tem essa opção nesse aplicativo. Eu achei muito bacana. Eu tô muito orgulhosa da minha arrumação. Ficou do jeito que eu imaginava, que eu queria. Eu demorei um pouco para pensar em como reorganizar a estante, mas acabou que eu deixei mais ou menos do mesmo jeito, do mesmo gênero, da mesma categoria que tava da outra vez. É por nacionalidade e por gênero. Então tem uma misturinha. Aqui nós temos os livros de literatura nacional, mas não entra poesia e nem crônica. Poesias e crônicas eu coloquei aqui, ó, essas duas prateleiras, contos, crônicos e poesias, né? Aqui nós temos literatura nacional. Aqui nós já temos grandes clássicos da literatura mundial. Ali em cima também. Eu procurei só deixar junto literatura portuguesa. Então aqui nós temos os grandes clássicos. Lá em cima nós temos mais um pouquinho de clássicos. E ali HQs e livros sobre livros, graphic novels também. Já aqui tem a minha coleção da Tag, né? Alguns livros ali em espanhol de poesia. Aqui outros livros também aleatórios, ali tem uma misturinha. Então aqui, como eu disse, contos e crônicas e poesias. Aqui nós temos livros escritos por mulheres, grandes clássicos também. Então aqui e aqui eu busquei colocar grandes clássicos e também grandes livros conhecidos, né? Como
Por exemplo, Helena Ferrante, que ainda está viva, mas eu decidi colocar aqui Isabel Allende também, porque são livros que têm um conhecimento mundial aí, que são conhecidos mundialmente. Ali em cima continua também, livros escritos por mulheres, mas aqui no canto vocês podem ver que eu coloquei grandes clássicos também, dando continuidade a essa prateleira aqui, já que o espaço tinha acabado. Lá em cima, Harry Potter, minha coleção de livros clássicos em inglês, ali 2 livros em inglês, e aí livros que eu achei depois de organizar tudo, tava no meio da bagunça, então eu acabei deixando eles ali porque não tinha mais espaço. Lá em cima, meus livros religiosos, né, mais da área da religião. Aqui, história, aqui biografias e diários, aqui continuação dos diários e outros livros aleatórios. Os livros da fã botei aqui, Matilda, né, meus favoritos, suspense, thriller, aqui também, livros com temática de Segunda Guerra Mundial. E aqui alguns livros aleatórios também, não tem muito categoria que eu escolhi para encaixar aqui não. Aqui embaixo ainda ficou um espacinho para minha turma do Chaves e minhas luvas do Mickey. Então, gente, basicamente isso. Eu tirei muitos livros daqui para doação e eu não sei se eu vou doar todos ou se alguns eu vou separar para troca. Eu acho que alguns até valem a pena eu separar para troca. Nunca troquei nada pelo Scooby, mas as pessoas sempre falam que dá certo, que é para eu tentar. Então, acho que quando a gente melhorar aí, que a gente puder sair tranquilamente, eu cadastro no Scooby para fazer a troca de alguns livros. Mas ao todo, cataloguei tudo. Por isso que eu demorei tanto, demorei uns 4 dias para arrumar essa estante toda, porque além de limpar, além de conviver com a minha rinite alérgica, eu fui catalogando os livros, isso deu muito trabalho. Mas enfim, nessa estante aqui eu tenho 623 livros, talvez um pouco mais, porque quando tem box assim, igual Harry Potter, esse daqui do Guimarães Rosa, eu não cadastrei livro por livro, eu cadastrei o box para dar menos trabalho. Então ele conta como um só. E é isso, gente. Então, minha estante arrumada. Vou comentar um pouquinho com vocês agora sobre como estão as minhas leituras e como está o nosso projeto de leitura do Crime e Castigo do Dostoiévski. Bom, como eu já mencionei, eu estou lendo aos poucos o Cartas Extraordinárias, organizado por Shawn Usher. É um livro, como eu já disse no outro vlog, excelente. É um material histórico também, riquíssimo. E ontem eu tava lendo mais algumas cartas, ontem eu li 3 cartas. E eu acabei relendo uma que eu li assim que eu comprei o livro. Isso deve ter o quê? Uns 2 ou 3 anos. Pois é, esse livro estava abandonado na minha estante, não façam isso. Mas eu li a carta da Mary Stuart antes de ser morta. Então ela enviou uma carta de despedida para o rei Henrique III da França, que era o seu cunhado. E é uma carta muito comovente, sabe? Onde ela fala das intrigas aí com a rainha Elizabeth I. Foi um motivo aí que levou à sua morte. Então nessa carta ela se diz inocente e ela deixa bem claro também que ela estava sendo morta por ser católica. Ela faz um relato muito emocionante. Deixa eu mostrar pra vocês a carta original. Essa daqui é a carta original. E eu reli porque eu lembro que foi uma das que eu mais gostei. Assim que eu comprei o livro, eu li algumas. Então, eu gosto muito desse livro justamente porque ele traz, assim, as fotos, né? As fotografias de algumas cartas. Então, essa daqui é a carta que é a número 4. Bom, vamos para a leitura conjunta. Então, projeto de leitura de Crime e Castigo do Dostoiévski. Hoje é quinta-feira. Hoje, então, eu vou ler o capítulo 3. Na segunda, nós lemos o prefácio. Na terça, o capítulo 1. Na quarta, o 2. E hoje, quinta, o 3. Sobre o prefácio desse livro, da edição da Martin Claret. Bom, primeiro vamos falar dessa edição. Mostrando novamente, da Martin Claret. Eu gostei muito desse livro porque a tradução vai direto do russo para o português. Bom, na faculdade de letras eu aprendi a gente ter um outro olhar sobre essa questão da tradução. Antigamente eu não tava nem aí, enfim. Mas depois de estudar mais sobre isso, eu descobri como é importante a gente estar atento sobre a questão da tradução. Quando um livro é traduzido do idioma original para outro e desse segundo, né, dessa tradução é que se traduz para outro e não do original, a gente perde muita coisa aí. Quando eu comprei esse livro, já tem muitos anos também, eu não sabia nada sobre a tradução. Aí, quando eu peguei para ler, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o tradutor e eu descobri que ele traduz
direto do russo. E ele é bielorrusso, eu acho. É o Oleg Almeida. E o Oleg Almeida, ele traduz... ele traduziu direto do russo o Crime e Castigo, do russo pro português. E eu fiquei sabendo que a mesma coisa aconteceu com os irmãos Karamazov. Nessa mesma edição, eu ainda não tenho, mas eu vou adquirir, porque no nosso grupo de discussão lá no Instagram, a gente tá muito empolgada pra outros projetos de leitura de calhamaço. Então a gente estava comentando sobre isso. Vários calhamaços estacionados na estante, encalhados na estante. Talvez a próxima leitura conjunta que eu faça aí seja Os Miseráveis, que eu tenho uma edição da Kozak Naif ainda, ó, antigo demais. Mas enfim, sobre o prefácio dessa edição. Eu sou um tipo de leitora que não gosto muito de ler prefácios antes da leitura. É estranho, porque prefácio se lê antes da leitura. Mas eu encontro muito spoiler na maioria dos prefácios que eu leio. Inclusive, a galera da tag, os assinantes, sempre questionavam muito isso naquelas revistinhas que vem junto com o livro da tag Experiências Literárias, e eles mudaram isso. Então, eles fizeram um prefácio e um pós-fácio, sendo que no prefácio não tem nenhum spoiler. Esse prefácio dessa edição me incomodou um pouco. O início, muito bom. Traz algumas curiosidades sobre a condição em que esse livro foi escrito, né? Crime e Castigo foi escrito quando Dostoiévski estava preso, mas logo depois começa a falar muito sobre a história. Então, não tem como eu ler detalhes da história sem ter lido o livro. Eu li mesmo assim, acabei fazendo algumas observações, mas a escrita do Dostoiévski, ela é única. Como esse cara escrevia bem. Não é o primeiro livro que eu leio dele. Eu já li Noites Brancas, já li Gente Pobre e já li Um Pequeno Herói. Eu acho que só esses. E Crime e Castigo, então, é o primeiro calhamaço que eu tô lendo dele. Tô gostando bastante, já tem algumas coisas marcadas aqui. A forma com que ele escreve, com que ele demonstra o sentimento dos personagens, tô achando, assim, sensacional. Vamos então para o Kindle. Algumas leituras no Kindle. Eu já tinha mencionado que eu estou lendo o N de Avonlea, até comentei com vocês a questão de não ter lido o primeiro, como foi complicado. Mas vou começar a leitura também de Três Irmãs, da Juan Shang, em parceria com a Companhia das Letras, onde vai falar sobre a história da China moderna, como essas três irmãs, que eu não me recordo o sobrenome, revolucionaram a história da China moderna. Também tenho aqui 2 e-books nacionais que eu vou contar só depois pra vocês, que farão parte do projeto Leia Literatura Nacional. E é basicamente isso. E eu sigo lendo alguns contos do livro Mais de 100 Histórias Maravilhosas, da Marina Colaçante, que é uma reunião de contos de fadas da autora. Durante toda a sua vida, Marina Colaçante escreveu muitos contos de fadas, então a gente tem muito cenário de castelos, de reinos, muitos personagens reais, né? Príncipes, princesas, reis, rainhas. Então, esse livro da editora Global, que eu também estou lendo em parceria, reuniu vários contos de fadas da autora e contos recentes também. Então, nós temos mais de 100 histórias e dá para ler pouquinhas por dia, que são bem curtinhas. É muito bom ler Marina Colaçante. Gente, hoje é sexta-feira, já são 8 horas da noite e eu tô aqui agora pra terminar de ler a meta de hoje de Crime e Castigo do Dostoiévski. Hoje cedo eu já comecei a adiantar um pouco a leitura, mas eu deixei pra terminar agora à noite porque eu gosto de ler um pouquinho mais à noite. E eu queria dizer também que eu estou no TikTok. Olha o que a quarentena tá fazendo com a gente. Eu tô no TikTok e eu tô tentando levar uns vídeos literários pra lá. Eu tava pensando como que eu poderia usar o TikTok, assim, pra falar sobre livros, né? Já postei 2 vídeos de curiosidades literárias. Eu já fiz um desafio lá também de que leitores a gente já leu. Então, tô tentando levar um pouco de literatura pro TikTok. Não sei se vai dar certo, mas tô aprendendo ainda. Pra quem tiver TikTok e quiser me encontrar lá, é o @KellyCominote. Gente, um comentário aleatório aqui.
Surgiu até um comentário desse no nosso grupo de discussão lá no Instagram, de Crime e Castigo, que como que o russo é diferente pra gente. Os nomes são bem diferentes, a pronúncia, enfim. Aí a gente estava comentando que dificilmente a gente vai ler o nome certinho até o final do livro. Eu, por exemplo, já crio apelidos ou abreviações para os nomes. Só quero ver como vai ser na hora de gravar o diário de leitura pra cá. Bom, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Bom, hoje à noite eu pretendo ler alguns e-books também antes de dormir. Talvez eu continue o N de Avonlea. Leia também algumas histórias do livro da Marina Colasanti, que faltam bem poucas. Então acredito que eu já vou terminar para fazer uma resenha para o Instagram. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês estão lendo essa semana. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de me acompanhar nas redes sociais e de curtir o vídeo, porque assim você me ajuda bastante. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!